E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Tava acompanhando agora o jogo entre Flamengo e Pirâmides, né? Porque é sempre muito chamativo esse campeonato mundial, né? Agora é o Intercontinental, né? Só que a FIFA foi lá, alterou, fez o Super Mundial, aquela história toda, aquele formato de Copa do Mundo, ficou muito mais legal. Só que esse formato de intercontinental, por assim dizer, ele permaneceu nesses jogos de final de ano e acaba ficando muito legal de se acompanhar, né? Eu vou falar aqui para vocês hoje em relação ao jogo, vamos falar ali em relação ao PSG, o próprio Flamengo também, tá? E esses últimos dois jogos que eu acabei acompanhando, né, para ver como é que realmente está esse Flamengo, se é o mesmo que jogou contra o Palmeiras, tá? Vamos falar um pouquinho, mas antes já se inscreve aqui no canal. Vai começar agora a dar uma diminuída nos jogos, a gente vai trazer outros conteúdos aqui, a gente vai falar sobre futebol, vamos falar aí de mercado da bola também no final do ano, vou tentar cobrir para vocês, e agora eu tô de férias, eu consigo fazer um pouco mais de vídeos em relação a isso também, tá? Vou acabar postando mais aqui no canal, não só de Palmeiras, mas voltando àquela pega que eu fazia antes também, que era comentando outros jogos, falando em relação a outras equipes também, englobando o futebol ali, que é o que a gente fala aqui, tá bom? Claro, apaixonado em relação ao meu clube, o Palmeiras, só também a gente sabe ali e consegue falar de outras equipes também de uma forma isenta, tá bom? Vamos falar em relação aí ao jogo entre Pirâmides e Flamengo, mas começando com um recorte lá do primeiro jogo, que foi contra o Cruz Azul, né? Assim, cara, o Flamengo deitou em cima do Cruz Azul. Teve ali um gol também no final do primeiro tempo do time mexicano e tal, teve, colocou dificuldades, mas deitou. Eu falo assim, o meio-campo do Flamengo, cara, assim, ele realmente ele impõe respeito em relação a outras equipes. Você vê ali um cara chegando igual o Jorginho, né? Que teve uma carreira toda na Europa, um jogador de seleção italiana, um cara que não precisa de 2, 3 toques para resolver uma jogada, né? Ele antes, e eu gosto do Jorginho assim, e ele teve a oportunidade de ir pro Palmeiras, tá? Recusaram, né? E antes dele resolver a jogada, cara, antes da bola chegar para ele já sabe o que ele tá fazendo, né? A bola antes de chegar para ele já cantou a jogada. Então ele distribui, sai muito bem para os dois lados, né? Consegue limpar a jogada de uma forma eficiente. E isso deu muito dinamismo para esse meio-campo do Flamengo, que já jogava de uma forma mais central, por assim dizer, né? Com a colocação dos seus pontas rápidos e tal, mas já jogava assim porque tinha um cara chamado Arrascaeta, né? Que é um cara que, cara, é difícil você ter hoje no cenário nacional, né? Aqui em relação ao Brasil. É difícil você ter um camisa 10 que joga com a cabeça em pé, um cara que consegue ali acionar os seus atacantes de uma forma exímia, né? A gente tinha lá atrás, por exemplo, quando o Palmeiras venceu o Flamengo em 2021, a gente tinha o Rafael Veiga, né? E eu cobro muito o Rafael Veiga aqui, esse futebol que o Arrascaeta vem apresentando desde então, né? Porque desde lá, ou desde o Cruzeiro, o Arrascaeta já decidia jogos grandes, já jogava partidas muito boas, né? Em finais, Copa do Brasil, foi um jogo muito claro que demonstrou isso, né? Fez o gol contra o Corinthians, uma bela cavadinha ali naquela oportunidade, ele pelo Cruzeiro, né? Depois ele foi ali, ele foi para o Flamengo e acabou vencendo também em 2019, ganhando o Brasileiro com o Flamengo e caindo nas graças da torcida, justamente por ser um cara que decide, um cara que vai para jogo grande. E você tem certeza que o cara vai tirar uma jogada daqui, vai tirar uma jogada dali, vai armar o meio-campo e o próprio Arrascaeta, mais Jorginho, cara, deram um dinamismo absurdo para esse meio-campo. E é um meio-campo diferenciado. E como eu falei para vocês, cara, eu queria que o Rafael Veiga fizesse esse papel até hoje, né? Infelizmente ele se perdeu. O futebol do Veiga a gente vem cobrando, eu vim falando aqui, quando eu falo do Palmeiras aqui, que é quase sempre, né? Cadê o Veiga? O Veiga some, onde tá? Que não sei o que, o 23 do Palmeiras que decidia jogo grande, que decidia jogo clássico, que vencia São Paulo, fazia gol, papá, sumiu. Um exemplo disso é o próprio jogo contra o Flamengo, na final da Libertadores. Um jogo onde o Palmeiras precisava desse cara,
Um jogo onde o Abel colocou ele, que não vinha sendo relacionado, não vinha sendo relacionado para o time titular, no caso, pegava banco, entrava alguns poucos jogos e tal, acabava não fazendo nada, mas nesse jogo em específico, ele foi pro jogo. Ele não apareceu. Praticamente, o narrador não falou, né? E eu falei muito em relação a isso. Pô, cadê o Veiga? Cadê? O cara que tem que pegar a bola e segurar a bola, o cara que tem que chamar o jogo para ele, tem que distribuir para os atacantes, colocar ali o Vitor Roque no facão, não tem, né? E esse cara hoje vem fazendo esse trabalho regularmente, que é o próprio Arrascaeta, como a gente vem falando. Um cara que deu dinamismo pro time do Flamengo e decidiu jogos. Decidiu agora contra o Cruz Azul, né? Decidiu contra o Cruz Azul, esperto, lá roubou bola, pá, né? Então assim, e hoje não foi diferente, tá? Não foi diferente no jogo contra o Pirâmides, né? O Flamengo venceu o Cruz Azul com méritos, né? Venceu o Pirâmides com mais méritos ainda, porque praticamente foi o único time que jogou a Vera, né? Até pelo fato de qualidade, o time do Flamengo é muito mais tem muito mais qualidade do que o time egípcio, vamos ser sinceros, apesar do time egípcio ele tá ali em segundo colocado no campeonato egípcio, acabou de tomar agora de 6, né? Acho que da Copa do Egito, né? Acabou de tomar de 6, certo? Vinha de um baque muito grande e o Flamengo realmente tem um time melhor, peça por peça, jogadores que veio da Europa, jogadores experientes. Mais um deles, um que criou uma espinha dorsal para esse time, para jogar dessa forma que jogou, para vencer a Libertadores em cima do Palmeiras, para ir lá e fazer o gol em cima do Palmeiras, né? É o Danilo. Né? O Danilo, que a dona Leila falou que não, isso aqui é muito velho, e vem com aquela história, né? Ela não, jogador aposentado, não vou, quero jogador jovem, tal. Veio de graça, teoricamente, né? O Flamengo não pagou pela transação. O Jorginho também veio de graça. Alexandre veio de graça. Né? E você tem uma espinha dorsal ali competente, uma espinha dorsal que veio da Europa, uma espinha dorsal que é acostumado com jogos grandes. E é isso que eu tô vendo desse Flamengo. Que os caras não se abalam em jogo grande, não estão se abalando. Principalmente depois da chegada desses caras, que deu uma cara pro time. Né? Eles estão jogando com mais consistência. Né? Então, assim, esse jogo contra o Pirâmides, a gente viu também, e voltando a falar do Arrascaeta, né, como um cara decisivo, não só com gols, mas você vê aqui que o cara também ele acerta assistências. Hoje foram 2 assistências dele para 2 gols de cabeça, um do Léo Pereira e outro no segundo tempo do Danilo, né? Mais uma vez decidindo um jogo grande. É o que eu cobro do Palmeiras, jogadores que decidem jogo grande. Independentemente se é novo, jovem, velho, idoso, eu quero jogadores do meu time que decidam, né? Contratações assertivas, pagando 100 milhões ou vindo a zero o custo. Eu quero jogadores assim, né? Mais Arrascaeta, né? Mais Danilo. Isso aí fica claro, e fica aí pro seu Veiga entender isso também, né? Querendo ou não, se ele não for sair do Palmeiras, o Palmeiras precisa dele, certo? E assim, bom, enfim, né? Falando ali do Pirâmides, né? Mais um pouquinho em relação ao jogo, o Flamengo dominou o primeiro tempo completo dessa partida, né? Só deu o Flamengo, chutes, tocando, virou 1-0, né? No segundo tempo teve ali começou a ficar ali equiparado, o Flamengo atacava, Pirâmides atacava, Pirâmides começou a tentar mais, mas não tinha muita eficácia e qualidade também para jogar e para decidir que o próprio Flamengo tinha, né? Nessa aí que você vai ali colocando o time mais à frente, que você precisa empatar o jogo, o Flamengo em mais uma bola parada, com mais uma assistência do Arrascaeta, foi lá e acabou fazendo o gol com o Danilo. E assim, vai muito grande para essa final contra o PSG, tá? E não é impossível vencer, certo? Pegando o recorte também em relação ali a quem ganhou, né, do PSG nesses últimos tempos, é o Botafogo. Como é que o Botafogo jogou? Né? Ele jogou atacando, indo para cima, buscando pau a pau em relação
ao PSG? Não. Negativo. Jogou recuado, retrancado, soube sofrer, deu a bola para o PSG, fez o jogo, jogou no campo do PSG, né? Deu a bola para os caras, só que cometeu 0 erros. Aí é que tá. Se o Flamengo também cometer 0 erros, né, tem condições de ganhar, porque tem um time ali qualificado. A gente viu isso aí contra o próprio Bayern de Munique. Fez um jogo digno contra o Bayern. Não ganhou porque era o Bayern, né? Um time absurdo, um time astronômico, né? Um time com muita qualidade. Não tem como mesmo, ali não tinha como. Os caras são muito bons, né? Só que o Botafogo provou não ser impossível vencer o PSG, né? Você precisa jogar o jogo deles, no campo deles, e ser o máximo assertivo possível. Porque você dando a bola para o PSG, deixando o PSG jogar do jeito que ele joga, você vai fazer o quê? Você vai abrir mão de jogar do jeito que você gosta também. O Flamengo não gosta de jogar retrancado, não gosta de jogar recuado, não sabe jogar recuado, né? Uma das reclamações de outros técnicos em relação ao Flamengo, por exemplo, a torcida reclamou muito em relação ao Tite, que o Tite joga mais recuado, Domenech Torrent um pouco mais recuado. Alguns outros treinadores que passaram, e mesmo assim o Flamengo ganhou títulos com esses treinadores, jogaram um pouco mais recuados, né? E você via algumas ali, eu tenho alguns amigos flamenguistas que falavam em relação a isso. Não, cara, pô, o DNA do Flamengo joga pra frente, né? Achou ali o Felipe Luiz, que agora são, sei lá, são 5 ou 6 títulos em pouco menos de um ano, em um ano, né? Já fez um trabalho espetacular nesse começo de passagem, né? Você dando dinheiro pro Flamengo, você acertando um técnico, fica complicado, né? Mas e aí? Vai abrir mão de jogar do jeito que gosta para poder ali ter alguma chance em relação ao PSG ou vai ser chumbo trocado? E assim a gente sabe que é complicado. O PSG no contra-ataque, cara, é muito difícil ser batido. Se você dá espaço, se você ali ir para cima, jogar e deixar jogar, vai ter que ser chumbo trocado, né? Aí que o jogo, aí que uma possível final, ou é a final, que vai ficar boa de se assistir, né? Aí que vai ficar bom de se assistir, porque vai ser gol cá, gol lá, gol cá, gol lá, né? Espero, visto em conta o recorte em relação ao jogo do Botafogo e o recorte em relação ao jogo do Flamengo e Bayern. Se o Flamengo jogar como jogou em relação ao Bayern, pode ganhar, pode vencer, é futebol, né? Mas vai ser um jogo muito mais legal de se assistir, né? Vai ser muito mais legal. Agora, se jogar como jogou o Botafogo, também vai ser legal, um jogo ok, esse jogo de final muito legal, né? Vai ficar emocionante para os caras também, né? Mas ali vai ficar recuado e buscando os contra-ataques, coisa que não costuma fazer, tá? Deixa a sua opinião aqui, o que vocês acham que vai acontecer nessa final, qual que é uma possível estratégia, talvez, do Felipe Luiz para pegar o PSG, né? Sendo um time muito bom ali, vencedor de campeão de Champions, certo? Então, perdeu agora a Super Mundial para o Chelsea, foi um atropelo, inclusive, né? Um atropelo, né? Mas sabe que é um time muito qualificado, certo? Comenta aqui embaixo se vocês curtem esse tipo de análise, esse tipo de comentários em relação também a outros times, falando de futebol, englobando ali outras equipes, né? Como eu falei para vocês, se inscrevam aqui que eu vou falar de mercado de transferências também, vai começar a bombar agora nesse final do ano. Falou? Muito obrigado, meus amigos, até uma próxima e é nóis.